Olá pessoal, eu sou o Robson, sou técnico eletrônica da empresa Romatec e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma solda em componentes SMD. Aqueles componentes que são soldados do mesmo lado em que os terminais estão saindo, então eles não atravessam a placa PCB. Mas antes disso eu quero dizer para vocês qual a experiência que eu tenho nessa área, para vocês também ficarem cientes do nosso trabalho que a gente vai seguir daqui para frente na placa eletrônica. Bom, eu sou professor de eletrônica numa escola técnica daqui da cidade de Taquara, Rio Grande do Sul, desde 2019. Também trabalho com manutenção eletrônica desde 2007, então são 16 anos de manutenção e mais 4 anos dando aula de eletrônica. Hoje a gente vai fazer um trabalho numa placa que é uma placa que vem aqui para a empresa para manutenção, onde eu trabalho aqui na cidade de Taquara. E futuramente essa placa volta para o nosso cliente já com essa solda feita. Em muitos casos, a solda de componentes SMD é encomendada apenas na substituição do componente, então a gente não precisa nem fazer a análise do circuito, apenas substituir por orientação do cliente. Ele decide qual componente ele quer substituir e a gente faz essa substituição para ele com um preço que é acordado. Então é um trabalho muito minucioso, é um trabalho delicado, porém é muito gratificante quando a solda fica bem feita e o equipamento está funcionando em produção em linha depois. Certo, gente? Na sequência eu vou mostrar para vocês então numa placa de circuito impresso. Então, gente, para trabalhar com componentes SMD, uma das coisas principais que a gente precisa é ferramenta. Então, vou mostrar para vocês a primeira ferramenta que a gente vai usar, que ela é uma pinça reta, tá? Nossa segunda ferramenta que nós vamos utilizar é a malha de dessoldagem. Esse é o modelo que eu estou usando nesse vídeo. Depois todos os itens vão estar na descrição para vocês poderem fazer a compra. E infelizmente esse vídeo não é patrocinado, mas poderia, porque a maioria dos componentes a gente compra na Raiza em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Outro muito importante é o fluxo de solda. Essa marca é muito boa, dessa empresa que eu falei para vocês, que é aqui de Porto Alegre, também vai estar na descrição. Também vamos utilizar um alicate de corte para fazer o corte ali da malha de dessoldagem e o ferro de solda com ponta faca, mas pode ser qualquer tipo de ponta que vocês utilizam. Eu gosto da ponta faca por causa da área de contato. Como o nosso vídeo é dividido em duas partes e hoje nós vamos fazer a primeira, que é a solda só com ferro de solda, eu vou mostrar para vocês com essa ponta faca. Bom, vou alinhar aqui a nossa placa, a placa que a gente está trabalhando. O circuito integrado que a gente vai trocar vai ser esse aqui, que ele é responsável pelo chaveamento dos canais nessa placa de circuito eletrônico. Essa é uma placa de controle de motor brushless. E o que a gente vai fazer para trabalhar nessa placa e fazer a substituição do circuito integrado somente com ferro de solda? Bom, primeira coisa, nós vamos precisar de estanho. Eu gosto bastante do estanho 0.5, ele é mais fino que o estanho que vocês estão acostumados, que é 1 milímetro. E para trabalhar com somente o ferro de solda, a gente vai colocar estanho em excesso nos terminais desse componente, certo? Tanto de um lado quanto do outro. Coloque estanho em excesso. Uma observação que é muito importante: vocês precisam controlar a temperatura do ferro de solda para ver qual modelo de placa vocês têm também, por causa da qualidade do circuito impresso. Essa é uma placa que eu costumo trabalhar em 370, 380 graus, o ferro de solda, tá? Ele é controlado, no nosso caso aqui do laboratório, por causa da estação. Mas tem placas de circuito impresso que tem que ser com uma temperatura mais baixa, certo? Então vamos lá. Coloquei estanho em excesso de um lado e do outro, e agora eu vou aquecendo. E com a pinça eu fico esperando até o circuito integrado soltar da PCB. Eu não vou forçar para tirar o circuito integrado, porque senão eu posso danificar as trilhas. Olha só, já saiu. Deixar o circuito integrado aqui do lado. E
a placa fica bem suja aqui, com excesso de sujeira. Vocês podem ir passando o ferro de solda aqui, que ela já vai tirar um pouco do estanho. Mas outro ponto importante do trabalho em SMD é a limpeza. Então, agora a gente vai começar a fazer a limpeza da placa de circuito impresso. Vou pegar um pouco de fluxo, passar na minha malha. Pouca coisa. E vou limpar o resto de estanho que ficou aqui na placa. Coloco a malha ali, boto o ferro de solda em cima e sempre puxo em direção que as trilhas estão desenhadas para fazer a limpeza. Sempre vou puxando em direção que as trilhas foram desenhadas. Não pode forçar o ferro de solda para baixo, não pode fazer movimentos para o lado aqui, forçando o ferro de solda, senão tu vai acabar danificando as ilhas de solda, certo? Essas ilhas onde são soldados os componentes. Faço isso em todos os terminais, para tirar esse estanho, que é o estanho antigo, sempre com o mesmo movimento. Certo? Uma vez que a gente fez a retirada e essa limpeza da solda em excesso, a gente vai trabalhar agora para limpar a superfície antes de receber o circuito integrado novo. Então, eu vou pegar um pano, passar álcool isopropílico nesse pano e vamos fazer a limpeza dessa região ali, para deixar ela pronta para receber o novo circuito integrado. Olha só, agora a superfície ela está limpa, como se ela fosse nova, está esperando o novo circuito integrado, certo? Nesse caso ali, eu vou pegar e vou utilizar o mesmo circuito integrado, como a gente está retirando ele somente para o teste. Eu já estou fazendo a limpeza dele aqui, enquanto estou conversando com vocês, só não vou conseguir fazer ali em cima da placa agora, mas a limpeza é feita com a malha e o ferro de solda, tá? E na sequência eu já vou ressoldar ele ali para nós. Então, gente, agora o que eu vou fazer? O circuito integrado que eu vou reutilizar já está limpo, eu vou passar um pouquinho de fluxo nos terminais, tanto de um lado quanto do outro. E vou centralizar o meu circuito integrado para fazer novamente a solda desse circuito integrado. Um ponto bem importante que eu não falei antes, mas é muito importante, vocês têm que sempre cuidar o lado do circuito integrado para ver o pino número 1. Deixa eu fazer aqui, para cuidar o pino número 1. Nesse caso aqui, quando eu retirei ele, eu sabia que o pino 1 era esse aqui, porque no meu circuito integrado, as escritas do componente estão nesse sentido aqui, e eu consigo ler, certo? Então, esse é o meu pino 1. Alguns SMD tem um ponto mostrando o pino 1, outros tem uma tarja mostrando que o pino 1 é esse da esquerda embaixo, e os que não tem isso é feito somente com a referência da escrita, nesse caso aqui de terminais laterais. Não estou falando de um componente como esse aqui, que também é possível de fazer a substituição. Bom, para fazer a solda agora vocês precisam alinhar ele vertical e horizontalmente para fazer uma boa divisão dos terminais. Olha só, a gente faz ali. Ferro de solda sempre bem limpo. Eu uso para limpeza a esponja de aço, né? Daí vocês vão apoiar o circuito integrado com a pinça e começar a usar o restinho de estanho que ficou nos terminais ou mesmo nas ilhas para deixar ele fixo no local, certo? Uma vez que ele ficou fixo no local, daí tu vai
pegar o ferro de solda, encostar ali entre o terminal e a via e colocar o estanho. Sempre primeiro o ferro de solda, depois o estanho. Senão fica uma solda fria. Tu não bota o estanho no ferro de solda e daí solda. Não, primeiro ferro de solda em contato e depois o estanho. Ó, ferro de solda e o estanho. E assim tu vai fazendo pino por pino, puxando o ferro de solda sempre para fora, no sentido que está saindo. Uma vez feito essa solda, a gente começa o processo de limpeza novamente. Vamos botar um pouquinho de álcool isopropílico aqui no pincel e vamos fazer essa limpeza ali com o pincel. Fazendo essa limpeza aqui com o pincel, a gente já tem o circuito todo substituído. Lembrando que a gente tem que cuidar o alinhamento tanto vertical como horizontal. Essa divisão, tá vendo que ele está bem centralizado. O pino 1 também é muito importante a gente cuidar. Essa placa alemã aqui, por exemplo, todos os circuitos integrados, o pino 1 vai ser sempre o primeiro aqui da esquerda embaixo. Todos os circuitos. Isso eles tiveram um cuidado muito grande nesse circuito aqui. Outra coisa é que eles também prestaram bastante atenção para cuidar. Os capacitores todos são para o mesmo lado. Ó, até esse circuito integrado que eu falei para vocês que tem essa bolinha aqui para marcar o pino 1, também na esquerda embaixo. Todos eles, ó, 74 HC139. Esse não tem a bolinha para marcar o pino 1. Mas eu estou conseguindo ler a referência. Se eu consigo ler a referência, está no meu sentido, é o da esquerda embaixo, pino 1. Certo, gente? Tem outras maneiras de descobrir qual que é o pino 1 do circuito integrado, mas isso eu vou falar para vocês em outro vídeo. E não esqueçam que nós temos a segunda parte desse vídeo, que daí é a retirada desses circuitos integrados com a estação de ar quente. Se precisar e vocês quiserem, eu também posso fazer a terceira parte desse vídeo, que é a substituição de capacitores, resistores com estação de solda ou de ar quente também. Beleza? Ô, gente, voltando só para falar para vocês, não esqueçam que a descrição dos materiais está aqui embaixo. Como eu falei anteriormente, infelizmente esse não é um vídeo patrocinado ainda, mas toda a descrição dos materiais que a gente usa está aqui embaixo para quem quiser comprar. Se ficar com dúvida ou qualquer sugestão também pode comentar aqui embaixo. Não esqueça que o processo de trabalho com componentes SMD, a limpeza é um dos pontos mais importantes. Qualidade da solda também, então fiquem à vontade se vocês tiverem qualquer dúvida. Um abraço. Então, pessoal, estou finalizando já o vídeo aqui para nós. Não esqueçam de seguir o canal. Se vocês curtiram o vídeo, aproveita para curtir aqui embaixo e comentar. E até a próxima.